Oi, gente! Voltei com as minhas reflexões do episódio 2 dessa série que eu não sei nem o nome ainda, ela vai chegar no momento certo. Hoje é dia dos professores, né, aqui no Brasil. E eu já trabalhei como professora em escola e hoje minhas emoções, assim, estão bem à flor da pele. No sentido de um mix de sensações, sabe? Eu percebo que eu tenho uma divisão interna dentro de mim de amor pela educação, mas ao mesmo tempo uma repulsa pela educação que está acontecendo hoje em dia, na maior parte das escolas. Muita coisa eu não concordo, muita coisa eu não consigo ver o sentido e eu sou tipo meio que contra. Mas tô tentando fazer o meu caminho de acordo com o que eu acredito. Não é fácil, é bem difícil. E nem tinha me lembrado que hoje era o dia dos professores. Ontem, junto com uma colega, né, que é professora de yoga, a gente decidiu fazer uma vivência presencial aqui no Rio de Janeiro, no dia 18, que tem por intuito principal, né, trabalhar essa questão da criança que vive dentro da gente. Então, o nome da vivência é a criança que vive em mim. E a proposta dessa vivência é a gente trabalhar o brincar, o sentir, a ativação do corpo, o estado de presença, que é tão natural nas crianças, né? E eu tenho muito essa coisa, assim, de ficar me perguntando, sabe, as coisas. Eu fiquei assim, gente, mas eu consigo super perceber a importância dessa vivência. Mas eu fiquei pensando, falei, gente, como que uma pessoa que é adulta, que tá lá vivendo a vida com as demandas da vida, as demandas de existir e ser adulto, né? Você dá conta da casa, das contas, de filhos, enfim, das suas metas pessoais, autocuidado, ir pra academia, pagar. Entendeu? Ser adulto tem muita demanda. Muita demanda. E às vezes é um trabalho que você não gosta, e você tá sobrecarregada, e tem marido, e tem mulher, sei lá, enfim, muita coisa na cabeça. E eu percebo que em vários momentos do meu dia eu estou aprisionada nessa forma de fazer, nessa forma de viver, que é uma forma de viver pesada. Não tem leveza, não tem brincadeira, não tem encantamento. Se eu não tomar cuidado, se eu não tiver realmente atenta à forma como eu estou interagindo com a vida, eu sou arrastada por esse senso comum, por essa multidão, por essa seriedade, sabe? Por essa sobrecarga, essas demandas que elas vão chegando não sei da onde e não param de chegar, né? E eu fico me perguntando, cara, a gente não veio. Eu tenho certeza disso. Eu não sei como eu vou provar a minha certeza, mas eu tenho certeza, é uma coisa do meu coração. A gente não veio pra este mundo pra isso. Eu não posso aceitar que o sentido da existência seja a gente se sobrecarregar com demandas, ficar frustrado, sério, triste, sabe? Não, não, com certeza não é isso, a gente tá deixando passar alguma coisa, sabe? E ontem eu tava relembrando um documentário que eu assisti, que eu falei assim, cara, como que eu posso transmitir para as pessoas que isso que a gente tá fazendo, propondo, é importante, é essencial como forma de resgatar um modelo de viver, sabe? Resgatar ou aprender, né? Reaprender isso. Que a gente, quando é criança, a gente vive assim. Quando a gente cresce, a gente desaprende. E é muito um movimento que aí é onde eu entro. Eu acho que o sistema educacional, a instituição família, geralmente também é essa coisa da tradição, né? Vai sendo passado de geração em geração e a gente às vezes não reflete, não se questiona por que foi assim. E a criança, ela vai sendo trabalhada para se tornar um adulto produtivo, ter uma utilidade, né? A sociedade geralmente não gosta muito da criança sendo criança, né? A criança tem que se comportar, ficar quietinha, não dá muito trabalho, não corre muito, fica aqui.
Porque a criança que tá perto da gente, geralmente na nossa família, os nossos filhos, nossos sobrinhos, etc., eles projetam, refletem muito, eu acredito, a nossa criança ferida que tá dentro da gente, que não foi pra lugar nenhum, tá? A criança que você foi, ela não desapareceu, não deixou de existir. Ela está aí dentro de você, né? A sua adolescente tá aí dentro de você. Todas essas versões que vieram antes da sua versão atual não foram pra lugar nenhum. A questão é como que a gente interage hoje em dia com essas versões. A gente dá escuta, né? Porque às vezes essa criança teve necessidades interrompidas, essa adolescente teve necessidades interrompidas. Não pôde viver algum luto, não pôde trabalhar realmente alguma tristeza profunda, algum sentimento de rejeição, né? De não pertencimento, inadequação, sabe? E se a gente não olha para isso com esse cuidado, esse acolhimento, essas coisas vão ficando emperradas e se acumulando e acontecendo na nossa vida hoje, né? Tudo aquilo que não tá bem trabalhado dentro da gente, do passado, aparece. Você não precisa lembrar o que a sua criança viveu. Você não precisa lembrar o trauma que teve com 5 anos, né? Meu computador tá reiniciando aqui. Você não precisa lembrar, sabe? Você pode ter certeza que essas coisas mal resolvidas de lá de trás estão aparecendo hoje no seu presente, em coisas que geralmente se repetem. Não sei por que eu tenho dificuldade em fazer amizade, não sei por que eu sempre me engancho com esse tipo de relacionamento, rodo e cai aqui, não sei por que no meu trabalho eu sempre tenho problema com um funcionário, não sei por que, sabe? Pode ver que tem. Ah, tem. E aí, essa coisa da utilidade que eu falo, né, que eu acho que é uma necessidade, assim, eu percebo que os adultos têm muito essa coisa de olhar para a criança como um ser que vai se desenvolver para ser útil, para ter uma função, uma profissão, né? Quem você vai querer ser quando crescer? E é tipo assim, o que você vai querer fazer, né? E não ser, ser, no sentido profundo, né, de ser humano. E aí, assim, eu tô lembrando de um livro de Rubem Alves que eu amo de paixão, que se chama A Educação dos Sentidos, que ele fala que o ser humano, né, o ser humano e a educação, a gente tem, digamos assim, dois lados, que seriam divididos como se fossem duas caixas. Uma é a caixa de ferramentas, que seria o lado direito, e seriam essas coisas que a gente constrói que tem uma utilidade, que é para aumentar o nosso poder. Digamos, o nosso dente, nosso braço, nossas mãos não são de repente tão fortes, né, como de alguns animais na natureza. Então a gente constrói uma faca, a gente constrói ferramentas que vão nos ajudar a aumentar o nosso poder, vão nos ajudar a estar no mundo, mas que tem uma utilidade, eles servem para um fim, né, específico. E tem a caixa de brinquedos. A caixa de brinquedos, ela está relacionada ao coração e à alma. São aquelas coisas inúteis, poemas, músicas, porque ela não tem uma utilidade final. Elas você já atinge o que você precisa ao estar ali, que é o prazer. Uma poesia, ela não tem uma utilidade, ela é pelo prazer de você ouvir e se deleitar com aquilo ali, de transformar alguma coisa no seu coração, mas entende que ela nunca vai deixar de ser útil ou não? Entende? É mais movido pelo prazer. Um balanço. Eu não acho que o balanço tenha uma utilidade. Você vai lá, você senta e você se balança. A utilidade do balanço é balançar. Tá. E qual é a utilidade de você se balançar? Não é o prazer, a alegria, a diversão? Ela se justifica já no ato em si, na existência em si. Não tem que chegar em lugar nenhum. Você já está no lugar que você precisa estar quando você está balançando, né? E eu acho que todo adulto, acho que qualquer ser que senta num balanço e se balança, automaticamente se torna mais leve, né? Gente, não, é uma coisa que não dá para explicar. É algo que transcende a explicação racional. A brincadeira é uma coisa que ela permeia inclusive o reino animal, né? Aquele documentário Professor Polvo, tem um momento que o polvo tá brincando com os peixes, ele não tá caçando, ele tá se divertindo.
sabe, eu acho que é uma necessidade da existência, essa questão da leveza, da brincadeira. E quando a gente se torna adulto, a gente coloca tudo na caixa de ferramentas. Por que eu tô fazendo isso? Pra emagrecer? Ah, porque eu tenho que me cuidar, porque... E é tudo não tem que no sentido de utilidade. O tempo é tão escasso quando a gente cresce que a gente não quer perder tempo fazendo nada, né? As coisas têm que ter uma utilidade final. E eu acho que esse caminho, se tivesse dando certo, as pessoas não estariam tão ansiosas, ou depressivas, ou frustradas, ou sentindo um vazio dentro de si, na grande maioria, né? Então isso é a prova concreta de que esse não é o caminho que a gente veio trilhar como ser, sabe? E a brincadeira, tem um documentário que se chama Tarja Branca, que fala sobre a criança, sobre as brincadeiras. E tem uma pessoa lá que fala que uma vez ela tava vendo as crianças soltando pipa e tinha uma galera falando batiza, batiza. Aí ela falou, gente, batizar o quê? O que vocês vão batizar? A pipa dele, porque ele usou a linha toda. Quando você usa o rolo de linha inteiro, a pipa não pode ser cortada. E aí você batiza. E aí ela entendeu que o brincar é quando você usa o fim inteiro do ser. E aí tem uma outra moça que fala sobre isso. Tem gente que passa a vida inteira e só acionou 2 cordas, 3 no máximo, né? E aí fica com aquela vida meio assim. Que brincar seria você ativar todas as cordas do seu ser, você dedilhar a lira, sabe? Trazer à tona o som da sua essência, do seu espírito, da sua alma, né? A brincadeira traz a gente pro presente, a brincadeira faz a gente se sentir mais leve. É uma linguagem direta, assim, você não precisa de tradução, você não precisa... É uma coisa que vem de dentro do seu ser, assim, de uma maneira muito espontânea, né? E como é importante a gente resgatar isso, gente, hoje em dia. A gente precisa disso, mais do que... Assim, é urgente esse resgatar, sabe? Por exemplo, eu demorei muito a entender que você não nasce aprendendo a ver, né? Porque ele fala sobre isso. Tem olhos que estão na caixa de ferramentas. Olha para uma pedra e vê uma pedra. Tem olhos que estão na caixa de brinquedos. Olha para uma pedra e vê uma poesia. Carlos Drummond de Andrade fez uma poesia por causa de uma pedra, né? Então, eu percebo que eu tenho esse olhar, graças a Deus, um olhar da caixa de brinquedos, sabe? Eu consigo ver uma folha caindo da árvore e eu gosto de ver o movimento que ela faz até chegar no chão, e cada folha cai de um jeito diferente, né? E aquilo pra mim é um momento sagrado, aquilo ali pra mim é divino. Eu não vejo como, tipo, uma folha caindo, eu consigo ver a imensidão de espiritualidade que tem naquele cair de folha, gente. É surreal, eu me fascino com isso. Eu me fascino em perceber a diferença do canto dos pássaros. Assim, eu tô ficando emocionada, eu tô falando que hoje tá demais pra mim, já chorei várias vezes hoje de manhã. Tô muito tocada por esse movimento, assim, eu sinto que é uma urgência coletiva. A gente voltar a brincar, a gente voltar a encontrar alegria e leveza nas coisas que não têm uma utilidade, a gente voltar a ter olhos da caixa de brinquedos, sabe? A gente conseguir olhar pro reflexo do sol batendo na superfície da água e sonhar com aquilo ali, ver que aquilo pode ser magia, sabe? Eu acho que a gente precisa urgentemente voltar a brincar, voltar a sonhar, né? Para que o futuro consiga ser diferente do que isso que está sendo determinado, sabe? Parece que o futuro vai ser algo tão trágico, que não tem saída, que as pessoas são assim mesmo, que... E eu acho que um bom começo é a gente voltar para a criança. Porque, inclusive, Rubem Alves diz que, acho que foi Nietzsche que falou, né, em Zaratustra, que
O objetivo da vida é a gente voltar da onde a gente veio, que é a criança. Não é a criança se tornar adulto, é o adulto conseguir se tornar criança. Por isso que ele diz que os idosos, né, as pessoas de mais idade, que realmente conseguiram perceber esse movimento da vida, tendem a olhar para a vida com uma leveza maior. Né? Não estou falando que todas as pessoas idosas conseguiram ter esse olhar de caixa de brinquedos, né? Não é igual para todo mundo. Não é o fato de você ter uma idade avançada que significa que você ficou sábio, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas muitos avós, né, já conseguem interagir com os netos de uma maneira diferente, mais leve do que os pais. Porque os pais ainda estão muito naquela caixa de ferramentas, né? Naquelas demandas, na sobrecarga, no ter que fazer dar certo, educar da maneira certa e tal. Enquanto os avós estão num outro ritmo de vida, né? Então, assim, eu sinto que essa vivência de sábado, né? Se o tempo colaborar, eu espero que ele colabore, tem essa grandeza, sabe? Que às vezes a gente olha e vê como nada, mas sabe por quê? Eu lembro que eu vi um vídeo no Instagram, não sei se podia falar isso aqui, dane-se. Eu vi um vídeo que era um artista italiano, eu acho, que ele colocou, por exemplo, na entrada do metrô, assim, do vagão, ele fez uma amarelinha, colocou assim, aí as pessoas antes de entrarem sempre pulavam. Ai, que saco isso. Ele colocava na escada imagens assim de teclados de piano, e se a pessoa pisasse no teclado saía um som. Então as pessoas, ao invés de irem pela escada rolante, elas iam pela escada normal e ia fazendo os barulhinhos, né? E você vê que isso tá dentro da gente, só que às vezes a gente precisa dessa ajuda vinda de fora, alguém que ajude a gente a lembrar, sabe? Eu amo arte de rua, assim, essas frases que a gente encontra, que nos encontram, que a gente encontra por acaso quando a gente tá andando. A gente tá andando lá, vivendo a nossa vida, eu tenho que chegar em tal lugar pra resolver isso. E aí você olha assim e tem uma palavra escrita no chão, intimidade. Ou então, mansamente. Ou então, já olhou pro céu hoje? Se você realmente está aberto a isso, né? Você realmente tem uma quebra ali de estado de ser. Você sai de meus pensamentos, minha ansiedade, e aí já olhou o céu hoje, você realmente olha, te leva para um lugar diferente, para uma dimensão diferente, né? A dimensão da caixa de brinquedos. Então, eu sinto que é urgente esse movimento. Eu vejo que isso pode trazer muitos benefícios a longo prazo se a gente conseguir manter esse cultivo desse brincar, né? E eu queria encerrar esse vídeo lendo uns trechos que eu anotei desse documentário Tarja Branca, né? Que eu acho, assim, incrível. Brincar é uma linguagem do espontâneo, da alma. É instantânea, vem direto. Brincar é afirmar a vida, é a alegria, é viver em plenitude e liberdade. O brincar é o modo que a gente tem de organizar o nosso mundo. Brincar é usar o fim inteiro de cada ser. Tem gente que morre que uma ou duas cordas foram acionadas e as outras ficaram em silêncio. E é brincando que você aciona as cordas todas, dedilha toda a lira. Você tem que lembrar da menina que você foi. Ela tá o tempo todo olhando pra você, perguntando: e aí? O que você fez de mim? Não pode perder esse pé no sonho. E aí eu anotei que isso aqui foi uma reflexão minha, né? Que é um pouco do que eu falei. A vida adulta nos faz acreditar que devemos estar sempre produzindo, resolvendo, conquistando. E que horas a gente brinca? Que horas a gente se permite só ser? Né? Enfim, esse livro aqui é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Tem até um trechinho aqui, né? Os olhos que moram na caixa de brinquedos são os olhos das crianças.
Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. Alberto Caeiro disse haver aprendido a arte de ver com um menininho. Jesus Cristo fugido do céu, tornado outra vez criança eternamente. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas, quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Por isso, porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver, eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor. Um professor que nada teria a ensinar, mas que dedicaria a apontar para os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. É mais ou menos isso que eu falei, né? Imagina se a gente tivesse uma escola que ensinasse a gente a apreciar esses milagres que acontecem no cotidiano, né? A folha que cai, um reflexo diferente. Eu me fascino muito com isso. E eu tenho, assim, ainda dentro de mim um sonho de criar um espaço, de fato, com muita natureza e que as pessoas se reúnam ali para justamente trazer à tona essa essência da criança. O deslumbre, o encantamento, se balançar em balanços, fazer bola de sabão, pintar. Só ser, sem ter que ser a maior artista da face da terra, fazer certo ou errado. Só ser, poder transformar e transbordar os sentimentos, as emoções, escrever aquilo que deseja, ser como gostaria de ser, sabe? O meu sonho é esse, assim, sabe? Mas eu ainda tô galgando essas etapas, né? De repente reunindo a minha tribo aos pouquinhos, as pessoas que ressoam com esse mesmo sonho, né? Que podem contribuir cada uma de sua forma, mas eu queria muito trazer essa possibilidade das crianças que estão dentro da gente e as que estão fora também, que elas pudessem ser amparadas para existir em total plenitude, sabe? A gente precisa desse olhar criança de novo. O mundo tá sério demais, pesado demais, cinza demais. E a gente precisa resgatar isso quanto antes. Se você é do Rio de Janeiro, né, tá aqui, e tiver disponibilidade no sábado, dia 18, a gente vai estar fazendo essa vivência, né, a criança que vive em mim. E vai ter arte, vai ter oráculos, vai ter yoga, meditação, tá? Vai ser um ar livre. E se você quiser maior informação, só mandar mensagem para mim no link que eu deixo aqui na descrição. E também tem maiores informações no @oceano_místico, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só escrever aqui. Um beijo e até a próxima.